Gente, preciso compartilhar com vocês umas anotações que eu fiz sobre a oração, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Na verdade, eu vi um vídeo muito maravilhoso da Rosana Alves, tá? Ela é neurocientista e ela é muito inteligente, muito estudiosa na área. Ela tem 3 pós-doutorado, é bem inteligente mesmo e se aprofunda muito nessa área. Só que além disso, ela também é evangélica, tá? E ela se dedica muito a essa questão relacionada entre a fé e a ciência. E um dos vídeos dela, ela estava explicando que a oração está provada cientificamente, você já deve ter visto esse vídeo, que a oração ela está provada cientificamente que ela atua numa região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, tá? Especificamente na região mesolímbica. E ali, ela faz com que libere substâncias muito importantes. A oração, hein? Faz com que ali sejam liberadas algumas substâncias muito importantes que trazem pra gente um sentimento de pertencimento. E aí melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos um bem-estar muito grande. Então a oração, ela é comprovada cientificamente que ela produz um efeito muito bom, né, no ser humano. E sobre esse sistema límbico, né, esse termo ele foi criado em 78 por um médico lá que ela falou o nome, ele é francês, Paul Broca. E o sistema límbico também é conhecido como cérebro emocional. É um conjunto de estruturas localizado no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex, e é responsável por todas as respostas emocionais, né? As emoções e sentimentos só são possíveis através do funcionamento. Esse sistema límbico ele tem que ter um funcionamento bom, né? Entre as diversas funções pelas quais o sistema límbico é responsável estão as respostas emocionais, o comportamento e a memória. Então, se o sistema límbico não estiver funcionando corretamente, se ele tiver com algum problema, ele pode acarretar algumas disfunções e doenças no nosso corpo, como é o caso da depressão, da ansiedade, problema de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, epilepsia motora. Então, ela estava compartilhando essa questão, essa parte da neurociência, né? E ela estava explicando que a oração produz efeito no nosso cérebro semelhante a de uma sessão de psicoterapia, né? Uma vez que se trata de uma conversa com uma outra pessoa, né? Estamos falando com Deus. Ele produz esse efeito, né? Então, a proposta da oração é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. Na verdade, quando a gente ora, a gente não está fazendo isso. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que a gente quer? Contar tudo aquilo que passa, né, no nosso coração. Na certeza de que alguém vai estar ali para ouvir e que não vai somente ouvir, né, mas também vai indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar e lidar com os nossos problemas. Então, a proposta da oração é justamente essa, né? É a gente contar para alguém tudo que passa no coração. No caso, esse alguém é o nosso Deus. Então, a oração, ela estabelece uma relação com Deus, de fato, mas ela se difere da psicoterapia tradicional porque não envolve necessariamente o quê? A troca de informações instantâneas. Você fala, né, e fala na certeza de que Deus está te ouvindo, ele te responde de várias maneiras, mas não é que nem eu falo com uma outra pessoa que a pessoa me responde na hora, assim, né? É claro que muitas vezes a gente já viu respostas de oração muito rápidas, mas não se torna um diálogo no sentido de que você fala e ouve, né, no momento a pessoa falando com você, porque elas estão falando com Deus, não? Então ela estabelece uma relação com Deus verdadeira, uma relação, né? Mas é diferente da psicoterapia porque não envolve necessariamente essa troca de informações instantâneas, né? Mas uma relação de fé que envolve total entrega e confiança do ser humano nas providências do Senhor. Eu creio, né, que você tem uma vida de oração, eu tenho uma vida de oração, né? E Jesus nos ensina isso, a ter uma vida de oração. Vários versículos na Bíblia, lá em Mateus, Lucas, né? Eles vão sempre estar falando, né,
de Jesus orando, ó. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus nos ensina esse caminho. Lucas 22 vai falar assim, ó, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então aqui, Jesus nos ensina, né? Assim a gente pode pegar como exemplo, né? O fato de Jesus se afastar, ajoelhar e orar. É claro que toda oração, né, ela é válida, mas eu digo assim, é muito importante no decorrer do nosso dia a gente separar, a gente se afastar, né, de tudo a uma pequena distância, geralmente, né, lá no outro versículo ele vai falar que fecha a porta do teu quarto, né, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em paz secreto. Então, esse momento a sós, esse momento separado para Deus em oração é muito importante. Jesus já tinha nos ensinado isso. E aqui, na continuação do versículo, ele fala, contudo não seja feita a minha vontade. Então, vamos orar e vamos sempre lembrar, seja feita a tua vontade, porque foi isso que Jesus nos ensinou, né? E aqui, ainda nesse versículo, ele fala assim, ó, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Gente, tá angustiado, tá com alguma coisa? Ora mais ainda, investe o seu tempo em oração, porque só assim você vai se sentir melhor, só assim você vai receber a direção de Deus, só assim você vai, né, conseguir lidar com todas essas questões. Aqui em Mateus 26, 39, diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Então a gente vê aqui o tempo todo Jesus pedindo a vontade do Pai. Que possa ser assim também na sua vida. Que você possa pedir para que a vontade do Pai seja feita. Que você possa ter uma vida de oração. Que você possa dedicar tempo para Deus, para falar com Deus, para conversar com Ele. Lembre-se sempre que quando você ora, você tem um sentimento de melhora, você tem um sentimento de que algo maior do que você está olhando por você vai te ajudar, vai te ouvir. Então, esse Deus que a gente tem, ele é muito perfeito, ele é muito maravilhoso e é um Deus que não deixa a gente desamparado. Existe um versículo que fala que nenhum daqueles que buscam a Deus ficam sem resposta. Então, que você possa crer nessa palavra, que você possa meditar, que você possa fazer disso uma prática na sua vida. Porque saber que a oração é muito importante, eu sei que você já sabe. Mas eu quero saber se você tem praticado a oração. Eu tenho, me despertado muito para essa questão de orar, de conversar com Deus, de colocar para Ele todas as coisas, de estar em comunhão com Ele. E eu vim aqui te recomendar a fazer o mesmo. Então, que você seja abençoado com essa palavra, que você busque a Deus em oração, que você, por várias vezes no seu dia, tenha essa prática, saia rapidinho, vai no banheiro, que é um lugar, né, que às vezes você tem mais privacidade, se tranca no banheiro ali, ora, se tranca no seu quarto, vai na sala onde não tem ninguém, procura um lugarzinho, nem que seja para você fazer várias vezes no dia, né, que nem remédio, 3 vezes ao dia, a oração de Daniel. Mas eu digo assim, durante o seu dia, separa sempre, dá uma fugidinha e ora ao Senhor. Que você possa ter um dia de bênção, um dia de paz, que Deus possa te abençoar.